Fala, terceiro ano. Hoje a gente vai fazer a correção das atividades que foram passadas para vocês, o material complementar que eu passei das atividades, das questões das vanguardas europeias, tá? A gente colocou como aula final das vanguardas europeias, mas eu vou estar retomando uma por uma com vocês, mesmo que sejam nas aulas online, que a gente tenha interação, para estarmos revisando uma por uma, tá bom? Olha só, a questão de número 1 diz o seguinte: considerando as transformações da arte moderna em relação ao período acadêmico, observe as figuras 6 e 7 das obras futuristas e leia o trecho a seguir. Então, a gente tem aí, né, a imagem da figura 6, que é o dinamismo de um cão na coleira, tá? É uma obra do Giacomo, então a gente já sabe que a gente está tratando de uma obra futurista, tá bom? E a gente tem a figura 7, as formas únicas da continuidade do espaço, de Umberto Boccioni, de 1913. E aí vem um trecho falando arte é o que eu e você chamamos de arte, do Rio de Janeiro, de Moraes, né? E aí diz o seguinte: para os futuristas, os objetos não se esgotavam no contorno aparente e seus aspectos se interpenetravam continuamente devido, sobretudo, à nossa visão, que é dinâmica e vê vários espaços a um só tempo ou vários tempos num só espaço. Tá? Aí pede para, com base nas figuras no texto e nos conhecimentos a respeito do movimento futurista, atribuir verdadeiro ou falso para as afirmativas a seguir. Essa é uma questão da UEL, do Paraná. É isso, né, gente? E bora lá ver como é que ficou. Questão de número 1. A partir do contato com o cubismo, os futuristas investiram menos no tema e se empenharam a complementar seu divisionismo colorista com uma fragmentação formal do tipo cubista. As obras futuristas demonstravam a possibilidade de usar a arte como meio para captar os aspectos de um entorno dinâmico. O divisionismo permitia-lhes imprimir um ritmo dinâmico na composição. Galera, certíssimo, é exatamente isso, tá? Tá bem resumido, bem certo, não tem nem o que comentar, é exatamente isso. Boccioni, em seu Manifesto da Escultura Futurista, proclamou o uso de um único tipo de material na escultura, enfatizou a imitação de fórmulas herdadas do passado com base na cópia do modelo nu e no estudo da estatuária clássica. Gente, tá super falso. Manifesto da Escultura Futurista, um único tipo de material na escultura, não, negativo. Se procurava, né, utilizar de todos os materiais que fossem interessantes e que pudessem fazer jus a esse momento da exaltação do movimento, das máquinas, enfim, de todas essas coisas relacionadas ao modernismo, a esse movimento modernista. Modernista, no caso, é essa revolução industrial que estava acontecendo naquele momento, né? E aí, enquanto no cubismo a geometrização enfatiza a estrutura formal do motivo representado, a fragmentação futurista tem a meta de criar elementos lineares, que são chamados de linha de força, que podem ser seriados para produzir um efeito de movimento. A coerência formal no futurismo tem importância secundária. Tá certíssima essa questão, certíssimo mesmo, tá? Enquanto no cubismo a gente trabalha a geometrização, lá no movimento futurista a gente tem elementos lineares que também podem ser chamados de linha de força. É justamente esses movimentos, essa linha de força que vai dar aqui, ó, o movimento para a obra, o que a gente vê aqui no cão na coleira, dinamismo de um cão na coleira do Giacomo. É justamente por essas linhas de força. Para produzir esse efeito de movimento, né? E aí na próxima questão diz: o futurismo italiano foi impulsionado na primeira década do século XXI
pelas exposições e imagens do realismo e do neoclassicismo, sendo também influenciada pelo expressionismo alemão. Nem preciso dizer nada, né, gente? Tá tudo errado nessa questão. Falando de século XXI, realismo, neoclassicismo, não, nada disso, a gente não tá falando sobre isso. Não tem nada a ver. Futurismo italiano foi impulsionado não somente por essas questões da volta do século para o século XX, né? A Revolução Industrial, a Revolução Francesa, bem como também o impressionismo foi um dos movimentos que abriram portas para as vanguardas europeias. E o futurismo teve sua origem em uma maneira de entender a civilização, considerando o dinamismo como sensação típica do nosso tempo a ser buscada na pintura e na escultura. Em alguns aspectos, foi um movimento radical que rechaçou tradições, valores e instituições sempre respeitados. Valorizou o registro da velocidade como valor plástico. Então também está certíssima essa questão. É exatamente isso. O futurismo ele teve sua origem nessa maneira de entender a civilização, o tempo novo, a industrialização, enfim, todas essas questões, tá bom? E aí, fica então, como para assinalar a alternativa que contém a sequência correta, é a questão de letra C, tá bom? Verdadeiro, falso, verdadeiro. E a gente tem uma questão do Enem, sobre Pablo Picasso. Vejam aí. O quadro Les Demoiselles d'Avignon, de 1907, do Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência se caracteriza pela número 1, pintura de modelos em planos irregulares. Número 2, mulher como temática central da obra, muito cuidado. 3, cena representada por vários modelos. 4, oposição entre tons claros e escuros. E 5, nudez explorada como objeto da arte. Tomem cuidado, porque é uma nova tendência que vai se caracterizar então é uma tendência que ela tem que estar presente em todas as obras. Não quer dizer que por ser nessa obra representada por vários modelos, que nós vamos estar falando que todas as suas obras terão modelos mulheres, né, imagens de mulheres como plano central. Não é também porque a gente consegue observar a nudez explorada no objeto ou oposição entre tons claros e escuros que ela vai estar relacionada a todas as obras de Pablo Picasso. A gente está falando do que é universal em todas as suas obras. É esses planos irregulares, essa pintura dos modelos nos planos irregulares. Afinal de contas, é isso que torna o cubismo tão específico e tão aparente. Então, é a questão de número 1. Na questão de número 2, a gente vai marcar X na primeira, né? Pintura de modelos em planos irregulares. E a questão de número 4 diz: sobre o quadro O Grito, de Edward Munch, de 1893, é comum as pessoas pensarem que se trata de uma pessoa gritando, porém esse grito da obra, ela refere-se ao grito do quê? Da natureza. Como eu expliquei para vocês, inclusive, acredita-se, né, que ele estava passando por um momento... Acredita-se não, ele estava passando por um momento não muito bom da sua vida, e aí nesse momento a gente tem ele passando por algumas dificuldades e passa a entender o mundo dessa forma, né? Então ele sente que naquela obra o que grita de verdade é a natureza. E aí, com base nas dicas, escreva os nomes dos 6 movimentos estudados das vanguardas artísticas europeias do século XX. Então a gente tem aí, francês de cores vibrantes. De quem que a gente está falando, gente? A gente está falando justamente do fauvismo. As cores da tristeza, vamos lá no expressionismo. As máquinas, está bem claro para vocês que é o futurismo. As figuras geométricas também fica bem claro que é o cubismo. Sem sentido, dadaísmo sem dúvidas. E realidade dos sonhos também, surrealismo, tá bom? Então a gente finaliza a nossa correção de atividades por aqui e vamos partir para o nosso livro.
Gente, o nosso livro, ele vai falar sobre as vanguardas europeias, como vocês podem ver aqui, fala um pouco da arte moderna como uma forma geral, né? Aí fala sobre as vanguardas artísticas europeias, como o fauvismo, o cubismo, enfim, todas elas que vocês já viram. E também vem falar sobre a Bauhaus, que é o finalzinho, a gente finaliza esse capítulo falando sobre Bauhaus. É interessante falar sobre Bauhaus nesse momento, porque apesar de estarmos falando de uma escola de designer, ela faz sentido ao estar sendo mencionada aqui, tá bom? Então, olha só. Quais são os objetivos dessa unidade, gente? Obter uma visão geral sobre as artes visuais durante o movimento modernista, reconhecer os aspectos simbólicos das diversas escolas artísticas que fizeram parte do movimento modernista, estabelecer relações entre o conteúdo histórico e a contemporaneidade e situar historicamente as manifestações artísticas dos movimentos modernistas, assim como elaborar produções artísticas, caso isso seja possível, no final do nosso capítulo, tá bom? E a gente tem aí, ó, na página, na página 5 de vocês, falando sobre a Revolução Industrial que teve início na Inglaterra, na segunda metade do século XIX, e por meio da mecanização da produção de bens de consumo promoveu grandes mudanças em toda a sociedade. A nova classe trabalhadora, o proletariado, passou a vender sua força de trabalho em troca de um salário. O tempo, a forma e a velocidade empregados durante a atividade laboral, diferentemente das produções artesanais, eram agora determinadas pelo dono da fábrica. Isso vocês já viram, com certeza, em história, né? Talvez até mesmo em geografia, tenham visto alguma coisa relacionada sobre isso. E a gente consegue se situar melhor no espaço de tempo para compreender quando todas essas manifestações artísticas aconteceram. Em poucas décadas, a produção fabril se expandiu para outros países e as máquinas, as matérias-primas, a energia, ela para a produção, elas sofrem alterações durante esse período. A busca por colônias em outros continentes era totalmente essencial para a obtenção de matérias-primas, para a criação de novos mercados, consumidores e para o deslocamento da população excedente na Europa. Os avanços tecnológicos postos em movimento pela Revolução Industrial aceleram a comunicação e as viagens para um grau sem precedentes. As luzes elétricas foram utilizadas desde a década de 90, rádios desde 95, carros desde o início do século 20, televisores e computadores desde os anos 50 e os irmãos Wright voaram em 1903. O período de 1870 a 1914, em virtude dos avanços científicos, dos novos meios de transporte mais rápidos e confortáveis, do desenvolvimento da energia elétrica e dos aparelhos domésticos alimentados pela eletricidade, ficou conhecido como a Belle Époque. Escolhida como local de moradia de artistas de várias partes do mundo, a cidade de Paris, com seus charmosos cafés e elegantes boulevards, que são ruas amplas cujos planejamentos envolvem preocupações paisagísticas, foi considerado o centro da Belle Époque, por apresentar as inovações do período em uma vida social intensa. Então a gente tem aí, ó, a Esplanada dos Inválidos, vista da Ponte Alexandre III. Interessante porque nesse período, né, a gente tem toda essa evolução acontecendo, é um boom para o mundo. Então a arte moderna, ela também vai se caminhar, ela vai estar junto a essas evoluções que acontecem em todo o mundo. Bom, meninos, na aula passada eu passei para vocês uma atividade dadaísta, de poesia dadaísta, se não me engano, na aula passada ou na aula retrasada, né? E aí eu gostaria de saber quem fez essa atividade, que possa me enviar ainda aqui também nesse link do Google Forms, não, gente, do Google Sala de Aula, para que a gente possa estar compartilhando, né, essa atividade. É uma atividade, se não me engano, ela não está no livro de vocês. Não, ela não está no livro de vocês. Mas eu pedi para que fizessem uma folha separada e me enviassem a foto pelo próprio Google Sala de Aula, para que a gente pudesse compartilhar e eu pudesse ver
as atividades feitas por vocês. Isso seria bem interessante, seria bem legal. E aí eu continuo recebendo, caso ainda queiram me mandar, eu continuo recebendo, tá bom? Meninos, a nossa aula de hoje é essa, a gente continua na próxima, né? Vamos dar continuidade ainda falando sobre as vanguardas europeias. O livro de vocês vem falando de cada uma por uma, apesar da gente já ter visto todas elas, a gente vem aqui lendo e vendo o que o livro pode trazer de novo para nós, né? E a gente vai contextualizando, vamos percebendo também o que ela vai ter de comunicação com o que lá no finalzinho de vocês, ó, com o Bauhaus, que é essa escola de Bauhaus, a primeira escola de designer do mundo, tá bom? Então, fiquem com Deus, corrigimos as atividades, não vou passar nenhuma atividade para casa nessa aula, fica apenas para me entregar a atividade da aula passada ou retrasada, se não me engano. Então, fiquem com Deus, meninos, até a próxima!